As últimas notícias do Gigante da Colina você encontra aqui e eu te conto agora, viu? Depois dessa vinheta maravilhosa. Se liga! Um abraço, meus amigos e amigas vascaínos. Aqui é Benjamin Júnior de volta na área para mais um vídeo para o canal Vascaíno Júnior. E eu conto, né, com a sua simpatia, com a sua elegância, e, né, deixando o like aí logo no início do vídeo, né, e se inscrevendo, caso não seja inscrito, né, gente? Estamos com 1.385, deu uma estagnada aqui, né, como eu falei nos episódios anteriores aí, tive um probleminha na perna aqui, tava sem paciência, não consegui produzir conteúdo, mas agora estou com força total aqui, gente, e conto aí, ó, vamos se inscrever aí, deixa o like, não custa absolutamente nada, gente, ó, rapidinho, um likezinho aí, e se puder, se tu for brabo mesmo, compartilha esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, tá bom? Fale sobre o Vascaíno Júnior aí, tá bom? Que aqui as notícias são rápidas, objetivas e não fantasiosas, tá bom, galera? Vamos começar aqui de notícias aqui que rolou aí no sábado aí, como eu já falei, esse período aí de intertemporada, a gente não tem tanto futebol, então a gente tem que ficar trabalhando no campo de algumas especulações, notícias que vêm sendo trazidas por jornalistas, a gente traz e vem comentando aí. No entanto, ontem o Vasco fez um jogo treino contra o Maricá, né, no CT Moacir Barbosa, né, faz parte dessa preparação, e o Vasco venceu por 4-2. Legal? Só que os titulares, né, o seguinte, deixa eu explicar melhor para vocês. O treino foi dividido em 4 tempos de 30 minutos. Os titulares, entre aspas, né, jogaram 2 desses tempos aí e perderam de 2-1. Tá? Acredito também que o Maricá, depois desses 2 tempos aí, também tenha feito substituições, né? E aí, com certeza, o Vasco, o banco de reserva do Vasco, proporcionalmente, deve ser muito melhor do que o banco de reserva do Maricá. E o Vasco virou o jogo e terminou por 4-2, tá? E isso deixa a gente preocupado, né? Aqui, ó. O técnico Fábio não contou com o Coutinho ainda em recuperação, testou o Maurício Lemos na zaga e Jair no meio, nos lugares de Lucas Freitas e Paulinho. Tá? Em 4 tempos de 30 minutos, o time titular jogou 2 tempos e acabou sendo derrotado por 2-1, sendo que teve lei do ex, né? Klinsmann e Hugo Borges marcaram para o Maricá, ex-jogadores vascaínos, e o Ryan descontou para o Gigante. Nos 2 tempos finais, os reservas venceram por 3-0. Né, Paulinho e Souza, né, dando os números definitivos, né, a esse encontro aí, tá bom? Então Paulinho, Souza e Sforza, né, Souza e Sforza que parece que nem tá nos planos, tá lá treinando, né? Então vamos ver o que o departamento de futebol, fraquíssimo, já volta a falar. Pode me criticar aí ou falar que eu sou incoerente. Gosto do que o Pedrinho tá fazendo fora de campo, mas dentro de campo, no comando do futebol, tá meio esquisito, viu? Espero muito que dê certo, tá? Não tô falando que ainda já é definitivo. Estou falando que o recorte que nós temos até agora, desde que ele assumiu, segunda janela de 2024, essa primeira aqui, escolha por Fábio Carilli, o gerente de futebol, né, o executivo, que é o Marcelo Santana, preparador físico, tudo isso aí, pra mim, não tá dando resultado, tá bom? Espero estar errado, ok? Então a equipe deve fazer ainda mais um jogo treino, né? Deve ser um próximo final de semana, que aí já no outro já estreia. O Vasco estreia domingo, 18 horas, né? Dia 30 do 3 às 18 horas contra o Santos em São Januário. Então, hoje o Vasco joga um futebol pior do que o Santos. O elenco não é inferior, mas o futebol apresentado é pior. Isso reflete o trabalho do treinador Fábio Carilli, tá certo, gente? Então a gente tá aí, né? E falando já dessa estreia, o Vasco ontem também soltou um boletim, né? Explicando os atletas que estão no departamento médico, né? Então o Vasco emitiu um boletim no departamento médico nesse sábado e atualizou as situações das recuperações médicas de 5 jogadores lesionados. São eles: Adson, Coutinho, David, Estrela e Tietê. As principais novidades são os retornos de Adson e Estrelas, que estão fazendo atividades parciais com o grupo já, né? Então esses aí já estão bem próximos de voltar. O Vasco trata Adson e Estrela em fases avançadas de recondicionamento físico. Então já estão curados da lesão, agora estão se colocando em condições de jogo. Os dois iniciaram treinos com o grupo nessa semana. Eles ainda não participam de todas as atividades, mas já atuam com bola com o restante do elenco.
Quem também já faz atividade em campo é Tietê, que sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, né, no clássico contra o Botafogo pela última rodada da Taça Guanabara. O último jogador a entrar na lista de lesionados foi Felipe Coutinho, né, que no último jogo o meia teve um edema no músculo adutor da coxa direita. O problema é considerado leve e a tendência é que o jogador esteja disponível para a estreia contra o Santos. Ele passou bem pela fase de fisioterapia e tem previsão de início de transição na próxima segunda-feira, tá? Então temos um tempo aí. Se for nessa próxima segunda-feira, né, mais conhecida como amanhã, vamos ter 2 semanas aí para ele treinar, se pôr em condições de jogo e entrosar taticamente com a equipe, tá? Já o David tem apresentado ótimos resultados segundo o boletim médico do clube, né? Evolui muito bem no tratamento pós-cirúrgico do ligamento cruzado anterior, né, do joelho, mas a previsão de volta segue somente para o segundo semestre. O ponta rompeu o ligamento cruzado no joelho esquerdo em setembro do ano passado, mas ainda precisará de tempo para a recuperação completa. Ok? Então, torcendo aí pro DVD também voltar, que vai nos ajudar bastante, tá bom? Outro assuntinho aqui ainda, né, recente, esse é de hoje, tá bom? Esse é de hoje e é do Globo Esporte, tá bom? Que o Vasco ainda quer mais 3 reforços para início do Brasileiro. Antes, uma pausa. O Vasco primeiro tem que resolver quem é que vai ficar, quem é que vai vazar fora. Porque o elenco do Vasco é muito grande, gente. Tá com, se eu não me engano, tá com 44 atletas. Não dá. Todo treinador fala que é entre 32 e 35 ali para você ter um elenco ótimo para você trabalhar. Porque é ruim. Você vai ter que deixar gente de lado, né? Vai ter insatisfação. Vou gerenciar esse tanto de gente aí é ruim. Você tem que ter o elenco. Ele falou: eu quero esses, cara. Quero esse. Ah, alguém machucou? Puxa um da base, ou então contrata um. Coisas pontuais. Agora o elenco tá muito, muito, muito grande. Tem muita gente que tem que sair ali, né? A gente já falou aqui, né? Vídeos dessa semana. Quem é que podia sair? A gente falou de Souza, falou de Alex Teixeira, falou de Sforza, cheguei a falar até do Maxime, né? Porque eu acho que o Maxime, ele tem toda a boa vontade do mundo, só que eu acho que ele, por exemplo, ele tira a vaga, por exemplo, de um JP da vida, que é base. Assim, por que eu tô falando isso? Já que é o cara, ele é a terceira, quarta opção, pra mim, terceira e quarta opção num clube, cara, tem que ser da base. Entendeu? Não dá pra gente contratar, manter alguém do elenco pra ser terceira, quarta opção, pagando um salário alto para essa posição, para essa quarta opção, certo? E tirando também a oportunidade de um atleta da base mostrar e criar valor de mercado, tá bom? Então eu não sei com o que igual eu falei, departamento fraquíssimo de futebol, Marcelo Santana com o Pedrinho não estão fazendo um trabalho satisfatório, na minha opinião, até este momento, tá? Então eles precisam resolver. Payet deve sair, Souza, espero que saia no meio do ano. Alex Teixeira. Quem mais ali, gente? Jean David, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né? Então a gente tem aí atletas aí que de fato precisam dar linha na pipa aí para reduzir e aí sim pensar em 3 reforços. Claro que a gente precisa reforçar. Entendeu? Quanto mais gente de qualidade, mas não é gente para compor elenco. Para mim, compor elenco, esquece. Compor elenco você compõe com a base agora. Claro que você tem posições que são fundamentais ali, que todo jogo você vai trocar. São 5 substituições. Então, a cabeça de área, né? Os volantes, atacantes de lado de campo, o goleiro tem que ter um experiente. Agora, fora isso, se você já tem time titular e reserva, vamos lá, os 22 ou 23 ali com o goleiro, o terceiro goleiro, pronto, a partir daqui, a minha opinião é que você tenha base. Tem que ter gente da base, cara. Então, ou então paga barato. Agora, se quer contar com reforço, tem que ser no mínimo, melhores do que nós temos ali, tá bom? Vamos ler a matéria aqui do GE aqui pra gente se antenar aqui, aí eu fecho o assunto. A direção do Vasco trabalha em 3 frentes no mercado de transferência nessa janela doméstica. A contratação por um ponta veloz, um zagueiro e um lateral esquerdo para compor. Lateral esquerdo a gente tem o Piton e tem o Vitor Luiz, né? Vai querer mais um para compor? Para compor? Não concordo. Se você está pensando em vender o Piton, então compre alguém, ou peça empréstimo, alguém melhor que ele, ou pelo menos igual. Agora, para compor elenco, eu não concordo. Não teria mandado o Leandrinho. Para entender o planejamento da direção, vamos às opções para o ataque no elenco do Vasco. Vamos lá. Com a chegada de Nuno Moreira, Garré e Lloyd, o clube chegou ao número de 5 pontas no elenco, contando com os lesionados Adson e David. Desta forma, o clube quer mais
né, um para completar as opções pelos lados, seguindo as características que faltam ao time. Então vamos lá. Nuno, Lloyd, Benjamin Garré, Adson e o David, contando com os dois. Olha como é que a matéria do GE não é completa. A gente tem, são atletas de ponta ali, de ponta de campo. O Alex Teixeira, tem o Jean David. Por que esses não estão aí já? Então, já estão considerando fora? Eu considero fora, mas ainda estão no elenco, tá? Então o Vasco tem que resolver essas questões aí, tá? A menos que os caras saibam ali coisas que a gente não saiba, né? Mas tá errado a matéria, não tá completa, pelo menos não é oficial. O raciocínio é o seguinte: Adson pela direita e Davi pela esquerda. São vistos como os pontas fixos que, apesar de terem características diferentes, se completam. Eles não são vistos atuando em outras opções além dos pontas. Perfeito. Nuno Moreira, ponta esquerda, e Garré pela direita, são meias abertos que podem ser utilizados como meias centrais, além de Verrete. Atrás de Verrete, desculpa. Lloyd é um ponta de velocidade e força física. Mas o calendário cheio de 2025, a disputa do Sul-Americano da Copa do Brasil. Não, desculpa, ó. Desculpa, vou voltar aqui. Ó. Lloyd é um ponta de velocidade e força física, mais de linha de fundo, e é este perfil que o Vasco busca no mercado para preencher o elenco. Com um calendário cheio de 2025, com a disputa do Sul-Americano e Copa do Brasil, né, durante o Brasileirão, a ideia é ter mais opções para variações táticas em jogos diferentes, ou até mesmo dentro de uma única partida. Garré foi utilizado como meia no time titular, no jogo tendo como Maricá deste sábado, ao lado de Nuno, pela esquerda, e Ryan atuando pela direita. Brian Palacios preenchia o quesito de ponta do perfil de Lloyd e tinha negociações encaminhadas com o Vasco. No entanto, o Atlético Mineiro voltou atrás nas conversas e não liberou o jogador ao clube de São Januário, depois de vender o ponta Alisson para o futebol ucraniano. O treinador definiu Nuno Moreira, que tem tido destaque, né, neste início de Vasco, como um meia que joga pelo lado, não como um atacante. Carille, em mais de uma oportunidade, disse que vê um time ideal com um ponta mais armador e outro mais finalizador. Nesse cenário, o encaixe do time com Nuno e Ryan parece ser o ideal. No entanto, o técnico terá a volta de Adson no Brasileirão e jogadores como Garré e Lloyd estarão mais entrosados com o restante do elenco para a disputa na ponta direita. O Vasco tenta a contratação de mais um atacante de lado, até mesmo para desafogar Ryan e usá-lo mais próximo à sua posição ideal, que é atuando pelo centro de ataque, né, como uma opção a Verrete ou até mesmo titular em outros cenários, tá bom? Laterais seguem o mesmo raciocínio. O Vasco tenta equilibrar os números de laterais do elenco, aumentando a competitividade pela esquerda. Atualmente, o lado direito da defesa está servido com Paulo Henrique, Puma Rodrigues e Paulinho da base. O lado esquerdo, após a venda de Leandrinho, tem somente Lucas Piton e Vitor Luiz. Com o Avelar ainda mais cru e Riquelme fora dos planos, o clube tenta a contratação de um lateral que entre na rotação do elenco, assim como o Puma é bastante utilizado. Gente, eu fico meio de cara com esses negócios aqui, porque você vê que, por exemplo, só voltando aqui a parte do Brian Palacios aqui com o Atlético Mineiro. A gente não ficou puto porque não é um grande jogador. Essa é a grande realidade. Mas como é que deixa vazar esse acerto, tá tudo encaminhado para depois desfazer? Não pode, gente, não pode. Alguém tem que vir desmentir isso. Enquanto realmente o cara não pegar o avião e vir fazer exame, tem que ficar tudo na surdina. Tudo bem, não era um grande jogador. Eu mesmo falei que eu preferia que ele não viesse. Porque você já tem um Ryan nessas características aí, tá bom? Então, assim, não vejo que essa é uma notícia que me traga animação, porque eu não vejo que isso vai melhorar o elenco do Vasco. Pode cobrir algumas lacunas, mas se não mandar uns 10 a 15 embora aí, negociar com quebra de contrato. Gente, é muita gente. Se vocês não lembram, Zé Gabriel ainda tá. De Luca ainda tá. Serginho a gente conseguiu negociar, tá bom? Você tem um monte de jogador ali ainda, cara, do Vasco, que você precisa dar um jeito, cara. Então, o departamento de futebol, não sei o que tá esperando. Mande, cara, dá um jeito, dá teu pulo. Nem que seja pagando maior parte do salário, porque agora tá pagando 100% em atletas que você não vai utilizar. Entendeu? Eu, na minha opinião, Souza dificilmente entra nesse time do Vasco. O
O Alex Teixeira pode até ser que entre num ou outro ali, pra mim eu não utilizava. Jean Davi, pra mim você não vai utilizar ele, entendeu? Maxime nem tá sendo relacionado. Já tem algum tempo, tem 4 ou 5 partidas que o Maxime Domingues não é relacionado. Sem falar de Zé Gabriel, Deluca e por aí vai, tá? O Zé Gabriel, na verdade, desculpa, tá? O Zé Gabriel rescindiu, tá? Já rescindiu e já acionou até o Vasco na Justiça. Desculpa pela informação, tá? Mas o Deluca não, tá? Então o Vasco precisa resolver essas pendências aí antes de pensar em contratar, tá? E o senhor Carille, poxa, 3 semanas, são 22 dias desde o último jogo até a estreia do Brasileirão, para recuperar os lesionados e trabalhar taticamente esse time para pegar o Santos de Neymar, que não é um bicho-papão, mas tem Neymar, tem Guilherme, né, em ótima fase, mas o Vasco joga em casa, em São Januário. Se não ganhar do Santos, a gente já vai começar o Brasileirão pressionado, porque depois vai pegar o Corinthians na Arena, Neoquímica Arena, e o Vasco não vence o Corinthians lá, nunca venceu o Corinthians lá, o Vasco não vence o Corinthians fora de casa há um tempasso, acho desde 2008, né, tá quase 20 anos, é um dos maiores tabus, então a gente já pode começar já o Brasileirão aí com 2 derrotas aí, ou 2 tropeços, né, se o Vasco empatar ali com o Santos, então não podemos pensar nisso. Né, o Brasileirão não tem margem para erro. Tá beleza, galera? Esse é meu recado aqui de domingo. Se você não deixou o like, aproveita aqui agora no final do vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no canal e compartilha, galera. Eu volto a qualquer momento aí. Eu acho que ainda hoje eu ainda volto ainda com mais um vídeo atualizando você de tudo sobre o gigantesco Clube de Regatas Vasco da Gama. Tchau, tchau, galera. A gente vai se falando.